Coronel Jorge Eduardo Naime, que já foi comandante de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, é suspeito de ter aproveitado os recursos da corporação para acompanhar o transporte de dinheiro em espécie sem registro oficial. De Brasília, repórter Bruno Pinheiro. O transporte ilegal de pelo menos R$1 milhão aconteceu em junho de 2021. Segundo a PGR, Jorge Eduardo Naime, ex-comandante da Polícia Militar, ele teria usado a estrutura da PM do Distrito Federal para dar suporte como escolta do dinheiro de São Paulo até a capital federal. E o nome de um homem, Sérgio Barbosa de Assis, que seria o responsável por todo esse montante de R$1 milhão, que não tinha nenhuma comprovação, nenhum registro legal. A PGR viu essa ação com mecanismo de lavagem de dinheiro e corrupção. Essa é mais uma história que o ex-comandante da PM, que já está detido, vai ter que se explicar à justiça. Eduardo Naime, que foi detido após os atos do 8 de janeiro. Naquele emblemático final de semana, ele estava de folga, mas ele atuou no planejamento da segurança que não deu certo na esplanada dos ministérios. A PGR não viu esse valor como financiamento dos atos do 8 de janeiro, já que aconteceu em 2021. Mas será um novo episódio que agora entra na ficha de Jorge Eduardo Naime, que já foi ouvido na CPMI do 8 de janeiro e na CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nos últimos 8 meses, a Polícia Militar do Distrito Federal se viu no centro das investigações sobre os atos do 8 de janeiro. Na última sexta-feira, 7 militares se tornaram alvos também de mais uma operação da Polícia Federal. Imagens que foram reveladas apontam que às 15 horas do dia 8 de janeiro, alguns militares que estavam de plantão no interior do Congresso Nacional chegaram a facilitar o acesso de invasores ao Salão Verde da Câmara dos Deputados. Esse assunto continua rendendo na capital federal, na Suprema Corte, e a gente continua acompanhando. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Valeu, Bruno. Agora, Cristiano Beraldo, para comentar as notícias do dia nessa segunda-feira. Bem-vindo, Beraldo. Essa história envolvendo o Naime, essa história vem chamando a atenção e agora novas denúncias contra ele. O que isso pode acarretar não só para ele, mas também para o entorno dos envolvidos? Bom dia, Tiago. Bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos ouvem e assistem. A gente precisa separar essa história, né? Uma coisa é o que aconteceu em 8 de janeiro e o comportamento da instituição Polícia Militar do Distrito Federal no caso da invasão da Praça dos Três Poderes e dos prédios dos Três Poderes. E outra coisa é essa acusação em relação ao coronel Naime, que teria aí, então, facilitado o transporte desses valores até Brasília. A instituição ela precisa ser preservada e, a partir disso, a investigação é importante porque a Polícia Militar tem um papel a cumprir. E ali a gente não viu a Polícia Militar se rebelando, liderando um processo. Ela teria facilitado a vida, essa é a acusação que existe, de depredadores, pessoas que estavam ali para causar baderna. E isso é muito grave porque passa por cima do papel que a Polícia Militar tem que desempenhar, e é importante que se investigue, que responsáveis, se forem encontrados, sejam punidos, para que a Polícia Militar continue sendo uma instituição respeitada como sempre foi. Agora, no caso da investigação pessoal, é preciso acompanhar, ver quais são as provas, as evidências efetivas para saber se há realmente um caso ou se é perseguição. Beraldo, lembro que, inclusive, falamos sobre isso quando a operação foi deflagrada pela Polícia Federal na sexta-feira passada, que Naime, que já estava preso e agora continua preso diante dessas novas denúncias contra ele, ele participou, prestou depoimentos à CPMI dos atos de 8 de janeiro, me parece que também a CPI, que trata sobre essas investigações na Câmara Distrital, e ele chegou a tentar imputar toda a culpa no Exército para o fato dessas invasões terem acontecido justamente em relação àquele episódio em que ele diz que policiais militares tentaram desmobilizar os acampamentos em frente ao QG do Exército e integrantes do Exército, segundo ele, não teriam permitido que isso acontecesse.
Será que essa acusação perde força agora contra o Exército diante dessas investigações contra Naime? Não, sem dúvida alguma, né? Você vai tirando a credibilidade daquele que acusa. Agora, a gente também precisa separar esses dois episódios. Uma coisa são as manifestações que aconteciam em frente aos quartéis. Outra coisa é o que de fato aconteceu no 8 de janeiro. Realmente se houve alguma orientação do próprio Exército para não tirar aquelas pessoas que estavam ali em área urbana, elas não estavam dentro dos quartéis, então a Polícia Militar poderia ter chegado ali com uma estratégia adequada para poder acabar com aquelas manifestações. Se não o fez, alguma coisa me chama a atenção. Agora, as investigações elas têm que correr em paralelo, que perdem força, como eu disse, em razão dessa acusação que vai ferindo a credibilidade do Coronel Naime.